síndrome de Wendy. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo sempre à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer imenso estar aqui trazendo a contribuição. Dessa vez, hoje, estou no CAPES, direto daqui do CAPES, com o Márcio. Isso. Minha voz está um pouco abafada, mas eu espero me fazer claro para poder trazer uma contribuição para a nossa reflexão. E fazendo a coisa certa, né? Usando a máscara, né? Para a gente prevenir, pelo menos, né, a contaminação desse vírus tão letal, tão mortal, né, que tanto nos assusta. Danilo, caso minha voz não fique muito audível, que você me peça para repetir, que eu faço questão de deixar tudo muito claro. Tranquilo, mas está tranquila, está audível sim. Danilo, o nome da síndrome é inspirado na jovem Wendy, né, que é a fiel amiga de Peter Pan, como eu falei anteriormente, se encarrega de cuidar e assumir todas as responsabilidades da vida adulta que Peter Pan se recusa a aceitar. E aproveitando, né, antes de conversarmos mesmo sobre o tema, que é o síndrome do complexo de Wendy, eu queria que você explicasse para nossos ouvintes, para ficar bem claro, o que é a síndrome de Peter Pan. Então, interessante, porque é um conceito muito popular, as pessoas muitas vezes falam a respeito disso, de uma maneira em que é, de certo modo, vulgarizada essa fala, às vezes se fala de maneira inadequada, como sendo uma coisa muito comum, não é tão comum assim, tá? A síndrome de Peter Pan, ou Peter Pan, como a gente abrasileirou a fala, é aquela que caracteriza, né, o comportamento, especialmente o comportamento masculino, que é muito mais comum, muito mais frequente da gente identificar, do adulto socialmente imaturo. É o homem que não quer se tornar adulto, é o que se nega a se tornar adulto e permanece numa atitude tipicamente adolescente, apesar da quantidade de anos que a pessoa já tenha. Então, essa é uma categoria informal, tá? É uma categoria que não existe na classificação internacional de doenças, não existe no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, não é aceito por nenhuma sociedade de psicologia, ou de psiquiatria, ou de psicopatologia, mas tem valor heurístico, tem valor com relação ao uso prático, porque sim, nós vemos padrões de comportamento de pessoas que agem exatamente dessa forma. Exatamente. É uma das responsabilidades da vida adulta. Todo mundo conhece, né, alguém, né, que tenha esse tipo de comportamento. Aí eu queria que você falasse agora, explicasse também sobre a síndrome ou complexo de Wendy e qual a relação com saúde mental. É interessante porque um livro notabilizou tudo isso. Na verdade, um ano antes, Dan Kiley, que foi o psicólogo que publicou, que divulgou essa síndrome, identificando em pacientes esse tipo de comportamento, ele publicou em 1983 um livro sobre a síndrome de Peter Pan. Aí, percebendo que muitas pessoas solicitavam dele mais informações a esse respeito por se identificarem como pessoas que convivem com pessoas com essa síndrome de Peter Pan, ele publicou, no ano seguinte, em 1984, o livro O Dilema da Wendy, que é justamente um livro que vai falar, aqui no Brasil foi traduzido como mães ou amantes, na verdade. Sim. E aí, com isso, a gente já vê a característica que é bem peculiar da síndrome de Wendy, né? A característica maternal, que algumas mulheres, é muito comum em mulheres, mas também pode acontecer com homens, de super protegerem aqueles a quem amam. É mais comum em mulheres, né? Mais comum em mulheres, é muito mais comum em mulheres, mas acontece em homens. Isso é importante dizer. Sim. Aí eu queria que você falasse sobre os sintomas, né? E que emoções acompanham esse complexo de Wendy? Para ficar bem... Esse tipo de comportamento, assim, a gente vai encontrar bem frequentemente uma necessidade profunda de cuidar dos outros. A pessoa tem uma necessidade de superproteger, de dar colo, dar continência, dar amparo.
e com isso acaba sendo uma pessoa que dificilmente diz um não. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, Márcia, que aquele que não aprendeu a dizer não, seu sim não tem nenhum valor. Sim, Eu gosto muito dessa reflexão, e é porque quando a verdade. gente tá, né, quem não consegue negar, quem não consegue dizer não, vai dizer sim para tudo, então o sim dela não tem valor absolutamente É nenhum. verdade. É verdade. A gente tomar muito cuidado com isso, porque é preciso também saber dizer não, faz parte. Isso até é um texto bíblico, né? Seja seu proceder sim, sim, não, não. A gente precisa aprender também Precisa. os limites, a dar limites em diversas circunstâncias. Essas pessoas com a síndrome de Wendy constantemente confundem amor com sacrifício. Essa é uma grande característica, e isso é É, importante de delinear. E elas tendem a colocar as necessidades dos outros sempre à frente das delas. E isso é um problema também, porque, obviamente, a gente precisa, quando a gente pega um avião que a aeromoça, né, o pessoal do staff ali da aeronave, eles vão ensinar como é que você deve proceder caso caiam máscaras por conta da sim, despressurização. Aí eles deixam muito claro que primeiro você tem que colocar sua própria máscara de sim, oxigênio, sim. para depois ajudar o outro que está do seu lado a colocar a máscara dele. Então, isso é uma regra que eu acho que serve para a vida. É, Primeiro, você tem que se cuidar, para depois você ajudar ao outro. Não tem como não lembrar uma frase que eu falo muito para meus alunos de supervisão de estágio clínico, que é assim: ninguém leva o outro aonde nunca esteve. é Então, verdade. é essencial que a gente tenha um olhar de que o auto-amor pode ser muito, muito, muito grande, de tal modo que ele transborde e alcance os outros. O problema é que, Eu, às vezes, a gente tem tanto amor para dar para o outro que falta amor a si. E aí você fica vazio de si. Você fica completamente dependendo do outro achar que você é útil para ele. Isso é uma grande característica também. Uma espécie de um complexo de rejeição. Porque há aí um medo de não ser aceito, um medo de ser rejeitado. Existe também uma tentativa de controle constante do outro. Isso sim, também é uma sim. característica bem relevante, né? Acha que o outro não. Porque é por trás desse comportamento de querer ajudar, querer superproteger, querer fazer, querer suprir, querer nutrir o outro, tem uma ideia subreptícia, ou seja, por baixo do pano está ali uma Sim. ideia, talvez inconsciente, de que o outro é incapaz, de que o outro não dá conta de viver, de fazer escolhas, não dá conta de arcar com as responsabilidades das escolhas que faz. Então, com isso, a E, gente retroalimenta uma visão que o outro tem de si, de que ele não dá conta. Então, e, a gente está e dando que ele é desfavor. insubstituível na vida daquela pessoa, né? O controle é tanto. A ideia de que tem ali uma necessidade absoluta, eu sou necessário, eu sou útil, e aí eu fico o tempo inteiro nessa atitude porque eu quero me sentir aceito. Eu não tenho uma boa autoestima. Adorei a música que você colocou no Foi. início, de Lulu Santos, porque versa exatamente sobre isso, né? A gente não tem autoestima, a gente precisa que o outro me aceite, que o outro me valide, que o outro me chancele para poder eu ser alguma coisa. Eu só sou alguma coisa se o outro tiver ali necessitando de mim. Isso, inclusive, é um dos desdobramentos de um assunto que eu acho que é muito relevante, que é a questão da codependência. Eu Sim, que a aprendi gente vem a falar posteriormente. isso. Maravilha. Danilo, eu percebo uma coisa com relação quando você falou do não, né? Que a pessoa que nunca diz o não, né? Que o sim também já não tem tanto valor. E eu percebo assim já alguns comportamentos de pessoas, né? Que têm essa dificuldade, mas que por isso assumem demandas demais e não dão conta. E essas pessoas ficam desacreditadas quando você pensa que ela não está dando importância, que se comprometeu com você e não deu e não fez aquilo que prometeu, mas a pessoa tem essa, eu falo assim de um modo geral, né? Tem a dificuldade de dizer um não, né? Eu conheço pessoas assim e vai se comprometendo e na hora ele acaba que não dá conta também. E fica sempre uma relação de controle, no sentido de que você acaba exercendo sobre o outro uma espécie de chantagem emocional. Porque eu fiz, você me deve emocionalmente o bem que eu É lhe a cobrança. fiz. Por mais que a cobrança não seja feita de maneira Sim, sim.
é uma cobrança implícita, está ali uma cobrança, existe ali, porque o outro lhe deve gratidão, porque o outro, porque você fez, você se desdobrou, você deu sua vida pelo outro, e com isso acaba que quando lida com um ingrato, o que não é muito incomum de acontecer, aliás, é bem frequente, a gente vai ver que a pessoa vai sofrer bastante, porque o tempo inteiro vai ficar achando que o outro não está sendo suficientemente grato pelo bem que ele causou. E aí Que- isso gera uma gama de sintomas, a pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, viver de mau humor, irritável, agressivo, ter relacionamentos sempre baseados nesse medo de rejeição, porque ali no fundo tem um complexo de rejeição, ali Tem. no fundo tem um complexo de inferioridade que está tendo ali a oportunidade de ser expresso através desse comportamento de ajudar o outro. A pessoa não dá conta de lidar com os desafios da própria existência, aí fica querendo Desvia. acertar a sua própria vida. E com isso tira do outro a responsabilidade dele de amadurecer e de ser o mais completo ele que só ele pode ser. Eu acho que, de qualquer forma, você aprisiona o outro também. Porque você fica com, né, sempre esperando que o outro reconheça É uma forma de prisão, né? A de gente vai ver prisão. nitidamente a pessoa não consegue. É a história, eu gosto sempre de falar isso também nas palestras que eu faço, nas aulas que eu dou, que às vezes a gente precisa diferenciar o bom do bonzinho. O bom, ele Isso. sabe reconhecer quando é responsabilidade do outro e por isso ele sabe dizer o não quando é necessário. Sim, Porque muito. vai retirar do outro aquela responsabilidade, vai retirar do outro aquele exercício de responsabilidade, que é uma coisa muito boa para o desenvolvimento do outro. Aí é que tá. O bonzinho, ele carrega tudo nas costas. E aí o bonzinho vai sofrer de problema na coluna, não é à toa. Sim. Justamente. É o corpo falando. O que a boca cala, o corpo fala. E aí tá lá a coluna doendo, por quê? Porque ela carregou o peso do mundo inteiro nas costas, em vez de deixar que os outros arquem com os seus próprios pesos. Né? E, Então é e, necessário que a pessoa realmente tome consciência disso. e prejudica, de certa forma, o outro, né? Tira dele a possibilidade também de se desenvolver, né? De se responsabilizar pelas suas coisas, de compromisso, enfim. Olha, eu recebi aqui um WhatsApp de, deixa eu ver aqui, Vera Lúcia da Boa Tarde. Ela diz assim, ó, já chegou, viu, Danilo? Quem ama naturalmente cuida, mas também cuida de si mesmo. Esquecer de si é só só olhar para o outro causa sofrimento também. Doutor, a felicidade por se dedicar integralmente ao outro não é momentânea? A questão está aí. É preciso muito equilíbrio. É importantíssimo, Márcia, que a gente se lembre que nós convivemos em circunstâncias nas quais a gente precisa também ter abnegação, ter cuidado do outro. Às vezes a gente precisa suster, né? A gente precisa interromper nossos passos com relação aos nossos interesses próprios para ajudar os outros. Isso faz parte, isso é generosidade, isso é caridade, Isso, é isso é isso. solidariedade, isso é necessário. A questão é quando a pessoa vive fazendo isso, deixando de lado a sua própria responsabilidade de lidar com seus desafios. Isso é que é um problema, É tá? A isso, mas gente, como ela diz, não cuida de si para cuidar do outro. exato. Então a questão está aí. É preciso muito equilíbrio para poder saber dosar. Isso, obviamente, exige uma boa dose de autoconhecimento. Isso. Reconhecer quando é que eu estou deixando de dizer um não, porque aquele assunto toca com a ferida da minha infância, porque quando eu era pequena eu não dava conta de ouvir não, então eu não quero dizer não para ninguém. É, Quando eu sofro quando eu vejo alguém passando por uma frustração, então por isso eu não deixo ninguém passar frustração junto de mim. Só que isso aí você está cavando sua cova, porque você vai acabar gerando frustração a posteriori, porque a pessoa vai ter que, em algum momento, encontrar as próprias responsabilidades, as próprias consequências dos seus atos, e isso pode ser muito pior, porque a pessoa não vai ter treinamento para lidar com isso, que ela nunca teve que fazer, você sempre fez por ela. Danilo, eu fico pensando que eu conheço, né? Na minha vida eu já conheci pessoas assim, né? Casais, né? Mulheres assim que se dedicavam, esqueciam de si para se dedicar ao marido, que
Mas, assim, aí eu ficava pensando, né, o que é que está por trás, né, o que falta. E a gente não tem algo, assim, comum, vamos dizer assim, uma coisa só. São tanto, como você acabou de dizer, são tantos fatores, né? Essa coisa de ter recebido muito não na vida, né? De não ter alguém que cuidasse de si, de você, e aí você então quer cuidar demais do outro para compensar, achando que está certo, e como você diz, a caminhada do outro você está interferindo, né? Todo excesso de uma falta, né, Márcio? Exatamente. Perfeito. E com relação, né, a síndrome de Wende, né, a gente já sabe que é mais comum em mulheres, né, Danilo? E aí eu lhe pergunto, né, na sua opinião, isso também se dá por escolha, escolha consciente, né? Não é por uma escolha consciente, eu penso, mas fruto de uma cultura também patriarcal, quer dizer, um modelo. Ou seja, essa forma vem funcionando há gerações, elas conhecem esse modelo, a mãe fazia isso, e ela vai acabar fazendo também, né? Não tem uma questão cultural também? Sim, com certeza. É muito frequente a gente identificar no contexto cultural dessa mulher uma construção da feminilidade, uma construção do conceito de mulher, do conceito Sim, de feminino, permeada por essa visão de cuidadora, a cuidadora. Um dos desdobramentos também disso, Márcia, eu não sei se as pessoas já tiveram em algum momento contato com essa informação, é chamado Complexo de Florence Nightingale. Florence Nightingale, para quem não conhece, é a mãe da enfermagem. Então, o chamado complexo de Florence é porque ela própria não deu certo com nenhum homem. E aí a gente vai ver algumas mulheres que têm atitudes de lidar com os homens das suas vidas como se eles fossem enfermos, coitadinhos, doentes, dodóis, bebezinho. E nessa de cuidado o tempo todo, eles vão se curando, entre aspas, porque não é exatamente uma cura, e saindo fora, e caindo fora da relação. E aí o que é que acontece? Elas acabam ficando sozinhas, né? Então, está sempre na atitude de ser a, a resolvedora dos problemas de todo mundo. Só que os homens, invariavelmente, as abandonam. É uma espécie de desdobramento desse padrão de comportamento que a gente chama na psicologia de arquétipo. É um padrão, né, inconsciente que a gente se comporta sem perceber que está se comportando dessa forma. aprendeu daquela forma e reproduz. É porque uma vez eu vi uma frase assim, eu não me lembro se foi numa novela, as pessoas não ficam com aquelas que colaram seus cacos, cataram seus cacos. Né? Porque a gente acha que às vezes você vê alguém, né, proteger, dar o maior apoio. No caso do casal, né, vamos pensar em casal, né, e a pessoa passou por dificuldade, quando a pessoa, é a mesma coisa da Florence, quando a pessoa se restabelece, quando a pessoa se fortalece, vai embora, buscar uma outra pessoa, né? E É, isso não é incomum. não, é bem frequente, a gente vê isso nítido, né? Muitos casos de pessoas que vivem aquele momento porque aquilo ali, naquele instante, é interessante, ou seja, de certo modo, não fazendo julgamento moral, mas fazendo uma Sim, descrição sim, física, aquele relacionamento é uma relação de interesse, digamos assim, não com o sim. peso da palavra interesse, mas assim, quando aquele interesse foi satisfeito, aquela demanda foi resolvida, acaba-se a motivação para manter a relação. É Então, como se fosse aquela relação tivesse uma função. exato. Então, muito frequentemente essas pessoas vão ter aí uma atitude justamente de controle. Por quê? Porque o outro me deve o amor que eu fiz por ele, tudo que eu fiz por ele, então eu vou, obviamente, me manter vinculado a ele, porque ele tem para mim uma dívida de gratidão. Eu vou estar sempre olhando o relacionamento, o amor do relacionamento como sacrifício. E muito frequentemente também a pessoa tem um comportamento perfeccionista, muito excesso de perfeccionismo. E comumente a pessoa tem também um comportamento de culpa, uma relação de culpa. É a questão que eu falei agora há pouco da Sim. chantagem emocional. Né? Ou ela se sente culpada e está tentando compensar alguma coisa com aquilo, ou ela faz com que o outro se sinta culpado para se manter vinculado a ela.
Então, isso é bem comum. É bem comum e bem possível, né? Danilo, esse comportamento, nessa síndrome ou complexo de Wendy, é mais frequente em relação de casal? É muito mais frequente em relação de casal, mas assim, a gente vai perceber também em relações onde as pessoas têm uma perspectiva de dependência de longo prazo, como, por exemplo, uma mãe com relação ao filho que tenha qualquer tipo de dificuldade de sair de casa imediatamente, de se desenvolver, deslanchar e desarnar na vida. Então, ela, às vezes, prende, sem perceber, aquele filho que se mantém ali como o eterno adolescente e ela como a eterna mãe, e não conseguem desvincular, não conseguem desvencilhar a relação, porque está ali o tempo inteiro aprisionado, está ali o tempo inteiro naquele modelo, né, complementar, porque são papéis complementares, né? Sim, tem sim. ela, que tem o comportamento de superproteção, tem ele que tem um comportamento de, digamos assim, ociosidade, conforto de estar ali naquela situação, e aquilo se mantém. É como o complexo de Narciso e o complexo de Eco. Pouca gente fala desse complexo, mas é interessante saber um pouquinho a respeito. Narciso é aquele que se debruça sobre a água, nunca tinha se visto, tão bonito que era, ele fica ali E admirando já aquela beleza. falamos aqui, relembre. E ele morre ali olhando aquela beldade. E Eco é uma ninfa que estava ali perto dele, olhando para ele, interessada nele, mas que não tem voz própria, e permanece nessa atitude. A palavra Eco aí vem justamente desse mito grego, né, da ninfa Eco, que foi punida por ter falado demais e agora só consegue repetir a fala dos outros. E aí a gente vai ver que esse comportamento, esse padrão eco, que é muito comum em mulheres, acaba fazendo o quê? Com que elas só se relacionem com narcisistas. Né? Então, os parceiros ou parceiras dessas mulheres ou homens que têm um comportamento de eco é basicamente complementar ao comportamento dos narcisos. E aí, do mesmo jeito, a gente vai ver o Peter Pan e a Wendy. E aí está o tempo inteiro nessa relação e acaba que a gente vai ver, né, esse comportamento se repetir. É arquetípico, né? Por isso se repete muito. Como você disse, se complementam, né? Uhum. Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre o síndrome de Wendy. Até já. Voz das Mulheres. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Administradores de condomínios, síndicos, comerciantes, dona de casa, compradores de empresas, indústrias, clínicas, hospitais, escolas, academias, entre outros. A Forte Clean Saúde Ambiental oferece os serviços de controle de pragas urbanas, fumacê, sanitização, desculpinização, desratização, desinsetização em geral, além de lavagem do reservatório de água. Forte Clean Saúde Ambiental. Saúde e segurança para os baianos. Juntos somos parte de um todo. Contato 3276-9200. WhatsApp 71 999195749. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. Agora você vai ouvir Entre Amigos com Reis Moura. Já é notícia. O INSS começa a pagar no dia 25 de maio a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento costuma ocorrer em julho, mas foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia de coronavírus. As parcelas do 13º serão pagas junto com o benefício de cada mês,
Para aqueles que recebem até um salário, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Já a segunda parcela será paga entre 24 de junho e 7 de julho. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão os pagamentos creditados entre os dias 1º e 8 de junho. A segunda parcela será acreditada entre 1º e 7 de julho. Tem direito ao 13º quem durante o ano recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 37 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre a síndrome ou complexo de Wende. Então, se você quiser participar, o nosso WhatsApp é o 99315-8213. Danilo, eu já tenho aqui, deixa eu abrir aqui, que eu abri e fechei. Bom, Marina diz assim, boa tarde, doutor. Ninguém pode depositar também todas as suas expectativas de vida no outro. A síndrome de Wende não funciona assim? Exato. Infelizmente, funciona desse jeito. É preciso que a pessoa tome consciência de que a vida dela não resulta apenas daquele relacionamento. É importantíssimo que a pessoa tenha consciência de que o relacionamento é um complemento para a vida, não é a base da vida da pessoa, não é tudo da vida, não é o foco da vida da pessoa. Outras coisas também são importantes. Quando a gente cristaliza a nossa vida focando apenas no relacionamento, tem alguma coisa muito errada com esse relacionamento. Então, é preciso que a gente tome consciência, até porque nesse momento que a gente faz isso, a gente está deixando de lado inúmeras oportunidades de crescimento, de vivências que são significativas para a nossa experiência, né? Então, isso é crucial, isso é essencial para a nossa vida, ter a perspectiva de que nós precisamos cuidar de nossas próprias emoções, cuidar de nossas próprias vivências, do nosso bem-estar, por que não dizer, e aí, com isso, conviver com alguém compartilhando como companheiro dessa pessoa, um complemento. Não, complemento no sentido de companheirismo, né? Isso, exatamente. E pensar, né, Danilo, a vida do outro é a vida do outro. A nossa vida é única. É preciso que a gente veja, Márcia, essa questão, né? A gente precisa aprender a delegar, deixar que o outro resolva suas questões. Muitas vezes tem uma crença também aí por baixo do pano de que o outro não vai fazer bem feito, ou de que só eu sei fazer bem feito, então não vou deixar que o outro faça, eu mesmo vou fazer. E aí, com isso, eu estou, com certeza, retirando uma possibilidade de experiência importante para o outro. Também. E para si. Delegar quer dizer isso, né? Deixar que o outro também dá uma chance para o outro aprender, para o outro fazer, para o outro se virar, né? A vida precisa continuar, não pode ficar só ali rodando você não precisa ser o centro da vida de alguém, como muitas vezes essa pessoa está querendo isso, na verdade, né? Ser o centro da vida de alguém. A vida, a gente não tem controle sobre nada, a vida é tênue, e aí a gente tem que internalizar isso, né? Mas, Danilo, outra pergunta que eu vou lhe fazer. Quem apresenta, né, a síndrome do complexo de Wende tem uma dificuldade também de exercer um controle mais efetivo sobre o seu comportamento. Eu pergunto como superar, né, de Wende. Eu acho que os complexos de Wende, eu acho que tem que desenvolver autoestima, se valorizar mais. Eu queria que você falasse sobre isso. Existe, de certo modo, Márcia, uma dificuldade com relação ao controle do próprio comportamento, porque isso vira um padrão tão impactante que acaba sendo um comportamento compulsivo. Sabe aquela coisa da pessoa que faz sem nem sentir que está fazendo? Então, meio que ela vai no automático. E é por isso que é tão importante a pessoa investir, aí, nesse caso, na inteligência emocional, para que ela tome consciência do que está por trás das motivações daquele comportamento. Então, a inteligência emocional como autoconhecimento, né? A pessoa precisa saber
Por que que eu preciso, entre aspas, eu preciso me comportar desse jeito? Por que que eu supostamente só sou feliz quando eu faço o outro feliz? Né? E aí, com isso, eu vou gradativamente relativizando isso e percebendo outras possibilidades, experimentando novas escolhas, novos modos de existir, fazendo diferente. É assim que acontece a mudança. A mudança só lidar com mudança desse jeito. A gente só consegue lidar com mudança experimentando o novo. E para experimentar o novo, a gente precisa ter abertura, né? Ter essa coragem que é essencial. Perfeito. Olha, chegou mais um aqui de Lúcia da Boa Tarde. Ela diz o seguinte: Danilo, as pessoas que não se aceitam, não convivem com rejeição, têm um ganho quando atende todas as necessidades do outro, mesmo perdendo a si mesmo? As pessoas que não se aceitam, têm um problema com rejeição, elas acabam... Tem um ganho, né? Sim. Existe um ganho. E ela sente prazer em estar sendo útil para o outro, é natural. A gente sente isso aí, é estudado, inclusive, né? É um dos motivos pelos quais nós, seres humanos, temos esse modo de vida coletivo. A gente busca uns aos outros para poder complementar nossas vidas, né? Isso faz parte, não tem nada de errado com isso. A grande questão é quando você passa a viver a vida só para isso. Existe um prazer realmente em ajudar, em ser útil. Irmã Dulce, né, a Santa Rita, Santa Dulce dos pobres, ela falava que quando ela fazia o bem, ela sentia um prazer tão grande, que ela ficava com medo de estar sendo egoísta. Veja você, né? Era tão bom que ela queria feliz. sentir várias vezes isso de fazer o bem. Né? E aí, com isso, a gente vai ver que sente-se prazer fazendo bem, não tem dúvida nenhuma. A questão é que, às vezes, dizer não é também fazer o bem. E ela é um bom exemplo de alguém que tinha tranquilidade para dizer não. Sim, né? Bom exemplo. Facilidade para dizer não, com tranquilidade. Então, é importante a gente ter em vista que fazer o bem é prazeroso, gera ganhos, né? A gente tem, sim, substâncias químicas que são eliciadas na nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro, e que são os neurotransmissores do prazer. A gente sente isso, sim. Mas a grande questão é que a vida não é só esse tipo de prazer. A gente também precisa deixar que o outro se desenvolva e amadureça. A gente precisa... Antigamente eu falava assim, Márcia, a gente precisa dar ao outro o direito de ser quem é. Hoje em dia eu não falo mais isso, não. Hoje em dia eu digo assim, não cabe a mim dar ao outro o direito de ser quem é. Esse é um direito que já é dele, não sou eu que dou esse direito para ele. Isso já é dele. Cabe a mim respeitar esse direito que lhe é imanente. Não tirar esse direito dele, né? Exatamente. Cabe a mim ter a atitude de confirmar esse direito e não dar a ele, porque não sou eu que dou esse direito. A pessoa tem o direito. Então é importante deixar esse fato. A pessoa já nasce com esse direito, né? É pessoal intransferível, né? Então, a gente está entendendo que a síndrome de Wende, né, se manifesta na necessidade absoluta de satisfazer o outro e, principalmente, companheiros e filhos. O casal, a gente vê que é mais frequente nas relações de casal. Mas o Dia das Mães está aí, pertinho, né? Próximo domingo. E aí eu quero saber de você, que você fale mais, que você introduziu também esse assunto. Quais as características de mães com síndrome de Wende? São aquelas mães que querem que os filhos estejam sempre debaixo das suas asas, né? Estão ali sempre querendo ser úteis, elas querem, né, de certo modo, terem aquele respeito e amparo, gratidão dos filhos, elas querem ser reconhecidas como tal, naturalmente, né? E aí acabam com isso, exagerando, superprotegendo, trazendo realmente uma espécie de castração simbólica do trabalho de promoção de autonomia e dependência desses filhos. Né? Esse comportamento acaba gerando nos filhos uma atitude de que eles são molengas e que eles não dão conta e que por isso eles precisam dela. E aí, com isso, retroalimenta-se
esse tipo de comportamento e a relação se estabelece desse jeito e permanece durante um longo período, até que essa mãe morre, ou até que surge uma outra pessoa e muda a cabeça do filho, ou até que essa mãe entre em terapia e, quem sabe, tem uma outra perspectiva. Então, é muito comum, né, a gente ver esse tipo de comportamento maternal de superproteção. E é preciso tomar muito cuidado com isso, né, Márcia? É algo, Muito cuidado. é arriscado, é uma coisa que vai fazer mal em diversos aspectos, vai sobrecarregar essa mãe, vai trazer realmente só problema. Então, é muito melhor que esses filhos consigam desarnar, consigam se desenvolver, consigam seguir adiante suas vidas, estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas com as quais eles vivem. Porque a gente vai ver o quê? Que um dos desdobramentos, eu não falei do desdobramento da síndrome de Wendy com relação ao complexo de Florence, Sim, a questão sim. da dependência, também temos, do outro lado, a síndrome de Peter Pan, muitas vezes é trazida uma comparação com a síndrome de Dom Juan. O Dom Juanismo, que é o comportamento de sedução da parte de certos homens que simplesmente não se vinculam com qualquer mulher, eles vão acabar vivendo uma vida de sedução, 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 achando que todas as mulheres podem ser namoradas, Sim, mas nenhuma delas jamais é igual à minha mãe. isso. Então, por isso, eu nunca vou casar com nenhuma, porque nenhuma se compara com A a mãe. perfeita, a santa, a que está lá na redoma chamada mamãe. E aí, com isso, fica uma relação que esse adulto, na verdade, permanece como se fosse um adolescente, como se fosse o filhinho da mamãe o resto da vida. Isso. Uma amiga minha estava conversando comigo há um tempinho atrás, aí ela dizendo, né, que nessa pandemia ela tem uma amiga que já é avó, né, os filhos adultos, filhos homens, e que os filhos se separaram das suas esposas nessa pandemia e que voltaram para a casa das mães, todos dois, assim, parece que um é médico, o outro é advogado, coisa assim, pessoas que tinham a vida estabilizada, né, no sentido de ter emprego, ter tudo direitinho, mas voltaram os dois para a casa da mãe. Eu me lembrei, quando falava com você, eu me lembrei disso. Aí eu disse, meu Deus, sobrecarregou a mãe porque com relação aos filhos, né? Também, né? Sobrecarregou aos netos, que eu digo, Não é né? uma coisa Na guarda pontual, compartilhada, a volta né? dos dias. Não é uma Como? coisa pontual, uma coisa breve, eu acho que não vejo nenhum grande problema. A questão é se a pessoa faz uma baita de uma regressão e passa a viver com a mãe o resto da vida. Aí é um problema, né? Mas é isso. Aí eu acho que tem assim, uns pontos a você analisar. Existe, talvez, se o período for longo, existe, né? A síndrome do Peter Pan, e a mãe também pode ter um complexo de Wendy. Isso, no comportamento complementar, né? Isso, Exatamente. no comportamento complementar. Deixa eu ver aqui que tem mais uma. Rosa. Rosa já está ligadinha aqui. Ela diz, boa tarde. Uma mãe com um complexo de Wendy não prepara o filho para a vida, não é, Danilo? Não, Obrigada, Rosa. de jeito nenhum, porque acaba que ela antecipa a necessidade do outro. Isso faz o quê? Isso faz com que esse filho não tenha inteligência emocional. O próprio filho não sabe diferenciar o que ele está sentindo, ele não sabe quando ele necessita ou não de ajuda, porque o tempo inteiro estão suprindo as suas necessidades. Aí, quando ele vai se casar com alguém, vai se relacionar com outra pessoa, o que é que acaba por acontecer? Ele vai querer que esse alguém com quem ele se casou seja a mãe dele. Trate ele como um filho, vai querer cuidado, vai querer. Ah, você que tem que ligar para marcar as consultas. Ah, Isso. você que tem que me alimentar. Você que tem que fazer isso para mim. Você, ou seja, o tempo inteiro demandando, porque jamais assume sua própria vida. Isso, e isso é muito comum. Eu ia fazer uma pergunta com relação aos tratamentos para a síndrome do complexo de Wendy, mas eu acho que Eliette também está perguntando isso. Deixa eu ler aqui. Ela diz, boa tarde, Danilo, Zezito, ouvintes e Márcia. Danilo, essas pessoas se realizam ajudando outras pessoas. Ela não pensa em si mesmo. Elas são prejudicadas constantemente, prejudicam a si. Danilo, qual é o melhor tratamento para quem sofre dessa síndrome? Exatamente isso. Muito frequentemente, essas pessoas precisam de uma ajuda especializada,
porque elas próprias têm dificuldade de reconhecer que elas vivenciam algum tipo de problema. É interessante porque elas malmente acreditam que isso é um problema. Elas vão achar que não, é o jeito dela existir, é a personalidade dela que é assim, ela que é generosa, ela que é solidária, ela que é preocupada. Ela às vezes até exagera um pouco superprotetora, mas é assim mesmo. E aí vai passando a mão na cabeça dos próprios comportamentos e mantém as coisas como estão. Daí a necessidade de uma família, de um amigo, de um parente, uma pessoa mais próxima para poder dizer que ela precisa de uma ajuda profissional. E aí ela vai fomentar o quê nesse processo de ajuda no seu tratamento? Ela vai necessariamente melhorar a sua inteligência emocional, tentando encontrar quais são os motivos dos seus comportamentos, quais são as reais necessidades que estão sendo expressas diante daquelas escolhas que ela faz. Ela vai aprender gradativamente a oferecer ajuda somente quando solicitada. Isso é importante, né? Sim, Porque a sim. pessoa não consegue. A pessoa já está ali disponível e doadora, querendo suprir a necessidade do outro, sem que o outro tenha pedido. Isso. Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado. Elas vão começar a ser menos exigentes consigo. E aí, obviamente, entra a questão do auto-perdão, autoindulgência, né? Elas precisam começar a deixar um pouquinho esse perfeccionismo de lado, a deixar essa culpa de lado e se permitir vivenciar as suas imperfeições, as suas dificuldades, as suas limitações, sem negá-las, sem fazer de contas que elas não existem. Elas vão buscar ser mais coerentes com relação às suas próprias responsabilidades, saber diferenciar, né, a coisa do que é minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro. Isso é essencial. E aí, nesse tratamento, obviamente, ela vai gradativamente evitando autocobrança, tendo um outro olhar sobre os resultados do que ela faz, os resultados esperados. Vai aprender a dizer não, porque dizer não é dizer sim, viu, Márcia? Dizer não é dizer sim. Quando eu digo não para minha filha, eu tenho uma filha pequena e tem outro que está no forninho aí, daqui a pouco vem também. E aí eu vejo muito isso. Quando eu digo não para minha filha, eu percebo que eu estou dizendo sim para o futuro dela em diversos aspectos. Perfeito. Então, dizer não é dizer sim. Então, quando eu vou tomando consciência disso, isso faz todo sentido, porque isso reduz a carga da responsabilidade dos meus ombros para poder fazer com que ela vá acostumando com o fato de que ela vai precisar de responsabilidades também. É aquilo que você disse, que a desilusão... Sim, diga, Danilo, eu ia lhe cortar. Não, diga, pode falar, diga. Você sempre diz que a desilusão é importante, a decepção. Isso. Então, é melhor viver uma desilusão do que viver iludido, né? Isso. É melhor viver na desilusão do que viver na ilusão. Então, é preciso que a gente tenha essa perspectiva. Então, no tratamento, a pessoa vai aprender a não viver em função do outro, né? A cuidar de si, a respeitar a sua individualidade e, portanto, no momento em que você respeita a si mesmo, você aprende a respeitar o outro, a respeitar a capacidade do outro, a perceber que ele tem a possibilidade de fazer o que lhe cabe fazer. Então, tendo isso, eu vou gradativamente criando uma habilidade para lidar com meus problemas, vou começando a perceber que eu não tenho obrigação de resolver os problemas dos outros, vou começando a perceber a necessidade que eu tenho de ajudar apenas quando sou solicitado a ajudar. Ajudar. Isso não quer dizer que não devemos ser caridosos, solidários, não tem nada a ver. É uma outra coisa. É você, como Jesus mesmo disse, te ajuda-te, que eu te ajudarei. Né? É você fazer a parte que lhe cabe na vida. O problema é isso, não achar que a causa da sua vida, o foco da sua vida é o relacionamento que você estabeleceu aí com o outro. Exatamente. Mari mandou um WhatsApp parabenizando você, parabenizando sua profissão e dizendo que ela acha que tem que aprender a conviver cada um com seus ideais e a respeitar, que ela gosta muito de fazer o bem. E manda um forte abraço pelo Dia das Mães, um forte abraço para você, Mari. E assim, Danilo, a gente vai chegando ao finalzinho. Foi muito bom esse bate-papo, mas a gente vai voltar, porque uma coisa, né, vão surgindo uns temas tão importantes para a nossa vida, né?
Com certeza, com certeza. E é maravilha, né, saber que a gente vai poder falar mais adiante dos desdobramentos disso. Isso, Eu acho que isso, isso é importantíssimo para a gente melhorar, né, os relacionamentos, o isso, nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com os outros. isso. Perfeito. Muito obrigado. Um grande abraço, Danilo. Grande abraço, Márcia. Até a próxima, com fé em Deus. Até a próxima e obrigada, Eliette, também. Zezito, até amanhã. Obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, onde estarei novamente com você.